vamos dar continuidade. Então vamos ver aqui uma diferença importante entre as estruturas de Lewis, ou estruturas eletrônicas, a estrutura plana, ou estrutura de Kekulé, e também as formas condensadas de representar moléculas, e particularmente trazendo esse aprendizado para as moléculas orgânicas, que é o nosso interesse nesse módulo. Então nós temos aqui algumas moléculas bem simples, como a água, H2O, aqui as estruturas de Lewis dessas moléculas. Nas estruturas de Lewis, você mostra tanto os pares de elétrons ligantes, como os pares de elétrons livres, também chamados de não ligantes. Aqui nós temos o íon hidrônio, H3O+, o par de elétron livre, e aqui os 3 pares de elétrons ligantes. Temos o íon hidróxido, que é a hidroxila, que no caso ó, tem 3 pares de elétrons livres no oxigênio. E aqui o peróxido de hidrogênio, H2O2, que em solução aquosa a gente chama de água oxigenada. Cada oxigênio tem 2 ligações, 2 pares de elétrons ligantes, e também tem 2 pares de elétrons livres, ou 2 pares de elétrons não ligantes. Mais algumas moléculas, ali todas as moléculas com oxigênio, aqui com nitrogênio. Lembrando, dá até para a gente relembrar isso, o oxigênio, como é da família 6A, para completar o octeto, ele teria que ganhar mais 2 elétrons, então o oxigênio é divalente, ó. Quando ele tem 3 ligações, ele fica positivo, e aqui o oxigênio na hidroxila ali com 2 ligações. Daqui a pouco a gente vai estudar carga formal, que vai nos ajudar muito a saber quando é que moléculas ou íons, quando é que átomos estão com cargas formais positivas ou negativas diferentes de 0. Nitrogênio da família 5A, família 15, ele tem que ganhar 3 elétrons para completar o octeto. Nitrogênio é trivalente. Aqui na amônia, 3 pares de elétrons ligantes, 1 par de elétron não ligante. Aqui no íon amônio, NH4+, são os 4 pares de elétrons ligantes. Ali é um ânion, o ânion amideto, onde nós temos 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes. E ali uma molécula com 2 átomos de nitrogênio, que é a hidrazina N2H4. Cada nitrogênio tem 3 pares ligantes e 1 par não ligante. Observe que em todas essas moléculas apresentadas, o hidrogênio está com 2 elétrons, obedecendo ao octeto, o oxigênio e o nitrogênio com 8 elétrons, obedecendo ao octeto. Lembrando que esses átomos, oxigênio, nitrogênio, o próprio carbono, como são do segundo período, não podem expandir o octeto. Aqui nós temos a molécula de metano, com 4 pares de elétrons ligantes. Aqui nós temos um cátion metila, onde o carbono está apenas com 6 elétrons, daí a sua carga positiva. Aqui nós temos um ânion, ou um carbânion, que é o ânion metila. O carbono tem 3 pares de elétrons ligantes e 1 par de elétrons não ligantes. Aqui nós temos um radical orgânico, o radical metila. O radical metila, nós temos um número ímpar de elétrons, é uma molécula ímpar. Todos os radicais, também chamados de radicais livres, eles têm um número ímpar de elétrons. No caso aqui, 3 pares de elétrons ligantes e 1 elétron só não ligante. E ali a molécula de etano, onde cada carbono tem 4 ligações simples, portanto 4 pares de elétrons ligantes. Então aquela ideia que é muito importante a gente saber, o hidrogênio ele é monovalente, tem apenas 1 elétron na camada de valência. Quer ganhar mais 1 para formar uma ligação covalente e completar o dubleto dele. Os halogênios, eles são da família 7A, portanto, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Eles querem compartilhar e ganhar mais 1 através desse compartilhamento para completar o octeto. Os halogênios são monovalentes. O oxigênio, família 6A, divalente. Nitrogênio, família 5A, trivalente. Carbono, família 4A, tetravalente. Aqui nós temos já algumas moléculas. Temos aqui um ácido carboxílico, que é o menor ácido carboxílico, que é o ácido metanoico. C-OH é um ácido carboxílico. Aqui é a estrutura de Lewis, de vários compostos. E aqui
também a estrutura de Lewis, porque na estrutura de Lewis, os elétrons ligantes você pode representar por um tracinho, mas na estrutura de Lewis é obrigatório representar os pares de elétrons não ligantes, os pares de elétrons livres. Já na estrutura de Kekulé, ou forma estrutural plana, basta representar os pares, não precisa representar os pares de elétrons livres, basta representar os tracinhos, que são os pares de elétrons ligantes. Então está aqui, ambas são estruturas de Lewis. Do ácido metanóico, só que na representação de cima, até os pares de elétrons ligantes estão sendo mostrados. Aqui nós temos a molécula de HNO, na verdade um ânion, é o HNO3, é uma molécula de HNO3, aqui são as cargas formais, daqui a pouco vamos estudar, ó, carga formal do oxigênio -1, carga formal do nitrogênio +1, você vai aprender isso, que quando o oxigênio só tem uma ligação, ele fica com carga formal -1, enquanto o nitrogênio, que geralmente é trivalente, fica com 4 ligações, mas sempre com octeto. Você nunca vai ver o nitrogênio com mais do que o octeto, né? Nunca vai expandir o octeto. Nitrogênio com 4 ligações, ele fica com a carga formal positiva. Então aqui é o HNO3, né? Ácido nítrico. Aqui nós temos o HC-O. HC-H é um aldeído, menor dos aldeídos, é o metanal. HC-OH, metanal. Estrutura de Lewis, tanto a de baixo quanto a de cima. Aqui nós temos um ânion, que é o carbonato, CO3 2-, é um ânion, carbonato, e ali a molécula de N2, ambos os nitrogênios com o octeto completo. Veja a estrutura de Lewis, e aqui a estrutura de Kekulé, do ácido metanóico, do HCN. Aqui temos só o HNO2, aqui o metano, e aqui uma amina, a metanamina, um composto nitrogenado. Veja que na estrutura de Kekulé não precisa representar os pares de elétrons livres. Ó. Aqui temos dois pares. O nitrogênio aqui tem um par livre. Aqui o oxigênio 2 pares. Então, cada molécula dessa, o octeto está completo. Aqui nós temos 2 pares nesse oxigênio, um par sobre o nitrogênio, aqui um par sobre o nitrogênio, mas na estrutura de Kekulé, os pares de elétrons livres não são mostrados. Então você já viu o que é a estrutura de Lewis, o que é a estrutura de Kekulé, no módulo de ligações químicas, lá na Química Geral. Isso é visto também com muita propriedade. Aqui é uma pincelada, porque é importante conhecer isso, também na Química Orgânica, e as estruturas aqui condensadas. Um ácido carboxílico muitas vezes é representado assim, CO2H, que é a carboxila, C-O-O-H. Aqui o ácido metanóico, o ácido cianídrico, ácido nitroso, o ácido nítrico é HNO3, HNO2 é o ácido nitroso, metano, e aqui a metanamina, uma amina primária. Aqui sim, chegamos a um ponto que você tem que ter atenção redobrada, atenção máxima, carga formal. Carga formal nós estudamos em diversas partes do nosso curso. Aqui, ó, no módulo 1 de Química Orgânica do primeiro semestre. No módulo 1 de Química Orgânica do segundo semestre, a gente volta a estudar carga formal. Por quê? Porque carga formal, lá no segundo semestre, é fundamental para a gente entender reações orgânicas. Então, eu de novo falo de carga formal. O primeiro módulo de Química Orgânica do segundo semestre é Introdução a Reações Orgânicas. Aqui é Introdução à Química Orgânica. Lá, Introdução a Reações Orgânicas. E como nas reações orgânicas eu preciso ser doutor em carga formal, a gente fala de novo. Então, você já aprende aqui, porque isso é fundamental para toda a Química Orgânica. Aprende lá no primeiro módulo de Química Orgânica do segundo semestre e aprende no módulo 3 de Ligações Químicas. De novo volta a falar de carga formal, agora com enfoque mais para as moléculas da química inorgânica. Vou colocar lá diversos ácidos, diversos compostos, ânions.
óxidos, todos da química inorgânica, e vamos mostrar a carga formal, vamos mostrar as estruturas de ressonância, porque há uma ligação muito grande entre carga formal e estrutura de ressonância, e dizer entre as diversas formas canônicas de ressonância qual é a mais estável, tudo isso graças à carga formal. Então é uma ferramenta poderosíssima a carga formal, por isso que a gente estuda pelo menos 3 vezes o nosso curso, cada uma fazendo uma revisão e contextualizando com aquilo que vem pela frente, né? Seja na química orgânica ou seja na química geral. Então vamos lá. Existe uma fórmula para calcular a carga formal, mas fique muito tranquilo, que depois de eu lhe apresentar a fórmula e mostrar que ela funciona, pelo menos você acreditar que a fórmula funciona, eu vou lhe ensinar uma regra prática que você bate o olho e imediatamente diz a carga formal de qualquer átomo. Mas antes da regra prática, vamos valorizar um pouquinho a fórmula que todos os livros de ensino superior de química orgânica apresentam. Então, para você calcular a carga formal de um átomo, você vai usar essa seguinte fórmula. Você vai pegar o número de elétrons de valência, que é o número de elétrons da camada de valência, e vai subtrair do seguinte: metade do número de elétrons que estão participando de ligação, metade do número de elétrons ligantes, mais o número de elétrons livres. Então você vai somar metade do número de elétrons ligantes, mais o número de elétrons livres, e vai pegar esse valor e subtrair ali do número de elétrons de valência. Nós vamos já mostrar que a fórmula funciona, mas não se preocupe, eu vou lhe ensinar uma regra prática. E outra coisa, carga formal, quando a gente aprende, é algo tão simples que a gente bate o olho, já sabe, e tem até algumas regras, porque carga formal, pessoal, é uma carga que os átomos adquirem quando estão com uma ligação diferente daquilo que se espera. Você espera que o oxigênio seja o quê? Divalente, tenha 2 ligações. Então, se o oxigênio só tiver uma ligação, ele tem carga formal diferente de 0. Se tiver 3 ligações, ele tem carga formal diferente de 0. Quantas ligações você espera que o carbono tenha? 4. Se ele tiver 4, ele tem carga formal 0. Se ele tiver 3 ligações num carbocátion ou num carbânio, ele já vai ter carga formal diferente de 0. Nitrogênio é para ter 3 ligações. Se ele tiver 4 ou 2, ele vai ter cargas formais diferentes de 0, ok? Então vamos revisar, essa tabela é muito interessante, peguei de um livro de Química Orgânica do Ensino Superior em inglês, que vai nos ajudar aqui. Ele coloca os grupos ou famílias, ó. Família 3A, família 4A, 5A, 6A, 7A, coloca aqui diversos exemplos e as cargas formais, mais 1, 0 e menos 1. Vamos lá, família 3A. Família 3A é o boro. Quando o boro tem 3 ligações, pessoal, a carga formal dele é 0. O boro é da família 3A. Ele compartilha, ele faz 3 ligações, porque ele é trivalente. Agora, quando o boro tem 4 ligações, ó, formando ali um ânion, ele já tem carga formal menos 1. Olha como, logo em seguida, eu vou utilizar a fórmula para você entender por que esses valores, tá certo? E depois ensina a regra. Vamos apenas mostrar que quando ele tem inicialmente, vamos com muita calma, que a gente já vai sair daqui doutor em carga formal, mostrar que quando ele tem o número de ligações esperado, a carga formal é 0. Quando ele tem um número de ligações maior ou menor, ele vai ter carga formal diferente, ok? O carbono é da família 4A. O carbono, você espera que ele tenha quantas ligações? 4. Ou 4 simples, ou uma dupla e 2 simples, ou uma tripla e 1 simples. Quando ele tem 4 ligações, ó, a carga formal dele é 0. Agora, quando ele tem 3 ligações, formando o que a gente chama de carbocátion, todo carbocátion tem 3 ligações, ele vai ter carga formal mais 1. Está faltando um elétron aqui, por isso que ele tem carga formal mais 1. Se ele tiver 3 ligações e mais um par de elétrons, aí você tem um carbânio, 3 ligações e mais um par de elétrons, tem um elétron sobrando, por isso que a carga formal dele é menos 1. Nitrogênio, família 5A. Nitrogênio é trivalente. Quando você tem o nitrogênio com 3 ligações, a carga formal dele é 0. Ou 3 simples, ou uma dupla e 1 simples, ou uma tripla, 3 ligações e um par de elétrons livres. Ok? Para completar aí o octeto dele, trivalente, carga formal 0. Se o nitrogênio tiver 4 ligações, ou 4 simples, ou uma dupla e 2 simples, ou uma tripla e 1 simples, veja que continua com o octeto completo, ele agora tem carga formal mais 1. Se ele tiver só 2 ligações
e 2 pares de elétrons livres, ele tem carga formal -1. Alexandre, eu ainda não estou entendendo por que é mais 1 e menos 1. Eu não quero que você entenda ainda. Eu ainda vou ensinar a fórmula e a regra. Eu quero apenas que você entenda uma coisa até agora. Boro, família 3A, trivalente, carga formal 0. Carbono, família 4A, tetravalente, carga formal 0. Nitrogênio 5A, trivalente, carga formal 0. Oxigênio divalente, carga formal 0. Halogênios monovalentes, carga formal 0. Agora, o oxigênio que geralmente tem 2 ligações. Se tiver 3, ele é um carbocátion. Se tiver só uma, ele tem carga formal -1. Aqui tem carga formal +1. Os halogênios, quando só tem uma ligação, carga formal 0. Se tiver 2 ligações, é um carbocátion. Está faltando um elétron. Se tiver ali, 4 pares de elétrons livres, ele tem carga formal -1. Ok, Alexandre, eu já entendi esse primeiro passo, que você quer nos mostrar que a carga formal só é diferente de 0 quando o átomo contém um número de ligações diferente daquilo que se espera, de acordo com a família dele. Corretíssimo. Agora vamos aprender a usar a fórmula. Segundo passo. Vou fazer com o carbono. Vamos entender. Agora você vai entender. Por que esses carbonos têm carga formal +1? Por que esses têm carga formal 0? E por que aqueles têm carga formal -1? Agora você entende. Ok? Vamos ver? Vamos usar a fórmula. Por que esses carbonos aqui, todos eles, têm carga formal +1? Usando a fórmula. Número de elétrons de valência do carbono, ele é da família 4A. Então, número de elétrons de valência, 4. Metade do número de elétrons em ligação. Quantos elétrons tem em ligação aqui? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Todos eles têm 6. Metade de 6, 3. Menos, né? Menos da fórmula vai ficar menos aqui também, para a gente tirar o parênteses. Menos o número de elétrons livres. Quantos elétrons livres tem aqui? 0. Não tem nenhum elétron não ligante. Então, valência, metade do número de elétrons em ligação, menos o número de elétrons não ligantes, que é 0. 4 menos 3, mais 1. Alexandre, eu já sei que a fórmula funciona. Esses carbocátions têm carga formal +1. Vamos ver por que aqui é 0? Vamos lá. Número de elétrons de valência, 4. Metade do número de elétrons em ligação. São 8 elétrons. Cada tracinho desses são 2. Metade do número de elétrons de ligação, 2, 4, 6, 8. Né? Cuidado, aqui era um 8. 8 dividido por 2, que vai dar 4. Corrigindo aqui, hein? Aqui é 8. 8 dividido por 2, 4, que é metade do número de elétrons em ligação. 8 dividido por 2, que vai dar 4. Menos, número de elétrons livres, não tem nenhum. Então, 4 menos 4 menos 0, 0. Corrigindo, aqui é 8. Ok. E vou mostrar lá para o carbânio. Para o carbânio, número de elétrons valentes, 4. Número de elétrons ligantes, 6, dividido por 2, que é metade. Número de elétrons não ligantes, todos eles têm 2. 2. Então, aqui é 3, aqui é 2. 4 menos 5, menos 1. Alexandre, a fórmula funciona. Valência, 4. Metade do número de elétrons de ligação, que aqui era 6, aqui era 8, aqui era 6, sempre metade. E menos o número de elétrons não ligantes, 0, 0, 2. A fórmula dá -1. Para provar que você entendeu, vamos usar a fórmula de novo. Eu sei que você já está querendo a dica, né? Que é o terceiro passo que você vai dar para já ficar doutor. Mas eu quero que você aprenda a fórmula, usando a fórmula mais uma vez, com o nitrogênio. Vamos agora entender por que aqui é +1, por que aqui é 0, por que aqui é -1. Agora você entende. Vamos lá? Valência, número de elétrons de valência. Valência do nitrogênio, 5. Metade do número de elétrons de ligação. Todos aqui têm 8. 4 tracinhos, então são 8 elétrons. 8 dividido por 2, 4. Número de elétrons não ligantes. Estamos fazendo o cálculo para esses 3 aqui. Número de elétrons não ligantes, 0. Então, 5 menos 4. Carga formal +1. Alexandre, sempre dá certo, sempre. A fórmula é espetacular. Mas melhor do que a fórmula é a minha dica. Segura as pontas. Vamos lá. Valência, 5. Número de elétrons ligantes, 6. 6 dividido por 2. Número de elétrons não ligantes, 2. Aqui é 3, aqui é 2. 5 menos 5, 0. Mostrando aqui porque que a carga formal é 0. Vamos para o último lá. Valência, 5. Número de elétrons ligantes, 4. A metade de 4, 2. Número de elétrons não ligantes, 4. Aqui é 2, aqui é 4, menos 6. 5 menos 6, menos 1. Show de bola! Agora você é capaz de dizer
por que aqui é mais 1, por que aqui é 0, por que aqui é menos 1. Vamos só fazer para o oxigênio aqui, vamos lá, por que aqui é mais 1. Valência do oxigênio, ele é da família 6A, né, os 7 poloneses, então 6. Metade dos elétrons ligantes, também é 6, que por 2 dá 3. Pares de elétrons não ligantes, 2. Então 6, que é a valência, menos 3, que é a metade dos elétrons ligantes, menos 2. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Quanto é 6 menos 5? Mais 1. Aqui eu nem vou fazer, eu vou fazer aqui. Vamos lá. Valência, 6. Metade dos elétrons ligantes, 2. Metade de 2 dá 1, menos 1. E número de elétrons não ligantes, 6. Menos 1 com menos 6 dá menos 7. E a valência é 6. 6 menos 7 dá menos 1. Alexandre, não precisa mais. Eu sou capaz de dizer a carga formal de qualquer átomo pela fórmula. E pela regra prática? Pela regra prática você faz assim. Você corta a ligação ao meio. Corte a ligação ao meio, de forma que, se estivéssemos ali 2 átomos ligados, cada átomo ficasse com o seu elétron. Você vai aprender no primeiro módulo de Química Orgânica, no segundo semestre, que isso a gente chama de homólise. Homólise ou cisão homolítica, você quebra a ligação covalente ao meio, de forma que cada átomo fique com seu elétron. Corte a ligação ao meio, simplesmente isso. Imagine a ligação sendo quebrada de modo homolítico, cada átomo fica com seu elétron, e conte o número de elétrons. E compare com a valência. Se der igual a valência, carga formal 0. Se tiver faltando algum elétron para a valência, carga formal positiva. Se estiver sobrando algum elétron além da valência, carga formal negativa. Vamos lá. Aqui, se eu cortasse ao meio, o carbono ficaria com quantos elétrons? 3. Aqui são 6 elétrons envolvidos. Só que se eu partir ao meio, fica 3. 3 elétrons. A valência do carbono é 4. Então está faltando 1. Parte ao meio. Nitrogênio ficou com quantos elétrons? 4. A valência é 5. Está faltando 1. Parte ao meio e conta com os elétrons livres, lógico. Parte ao meio. O oxigênio ficou com quantos elétrons? 1, 2, 3, 5. Os pares de elétrons livres não são cortados ao meio, não. Você só corta as ligações. De novo, quantos ficaram? 1, 2, 3, 5. 5. A valência é 6. Ele é da família 6A. Está faltando 1. Mais 1. Os halogênios, parte ao meio. Ficaram quantos elétrons? 2, 4, 6. Só que a valência é 7. Eles são da família 7A. Está faltando 1. Mais 1. Aqui eu nem vou brincar, não, mostrar que é 0, que dá exatamente o mesmo número de elétrons da camada de valência. Pegar 3 exemplos, para você não ficar com medo, achando que não sabe. Vamos lá, cortei ao meio. Nitrogênio com quantos elétrons? 1, 2, 3, 5. A valência é 5, 0. Cortei ao meio. O oxigênio ficou com quantos elétrons? 2, 4, 6. A valência é 6. Carga formal 0. Agora vamos para ali. Ali é divertido, né? Vamos para o carbono. Cortei ao meio. Com quantos elétrons o carbono ficou? 5. Mas a valência é 4. Tem um elétron sobrando. Carga formal menos 1. Corta as ligações ao meio. Nitrogênio ficou com 6 elétrons. A valência é 5. Está sobrando 1. Carga formal menos 1. Corta a ligação ao meio. O oxigênio ficou com quantos elétrons? 7. A valência é 6. Ele tem um elétron sobrando. Carga formal menos 1. Aqui não tem nenhuma ligação para cortar. Conte os elétrons. 8. Valência dos halogênios. 7. Tem um elétron sobrando. Carga formal menos 1. Vamos para o boro, para ele não ficar desprezado. Corta as ligações ao meio. Faz 4 homólises. Quantos elétrons o boro ficou? 4. Qual é a valência dele? 3. Tem um elétron sobrando. Carga formal menos 1. Você aprendeu 3 coisas. O que é carga formal? É uma carga aparentemente anormal que aparece sobre os átomos quando eles têm ligações diferentes do número de valência dele. Ensinei uma fórmula para você calcular. E agora a regra prática, que você corta as ligações covalentes ao meio, fazendo homólises e compara com a valência.